Ele diz e ela diz, capítulo 11, zonas de alerta, cuidado com os sinais de perigo, por Dev. Quando os sinais de perigo são mostrados, eles representam algo maior do que um mero alerta. Eles indicam mudança. Larry descreve uma zona de construção erguendo sinais de perigo. A razão pela qual esses sinais foram colocados ali é por causa da mudança. As estradas velhas são consertadas e novas são feitas. Isto não é negativo, é positivo. No entanto, devemos ajustar o que nos era comum a fim de aceitar o novo crescimento. Nós vivemos em Dallas, na metrópole do Texas. Tenho certeza de que estamos na meca das zonas de construção. Dallas deve fabricar os sinais de perigo, ou deveria dizer os cones laranjas, pois parece haver milhares deles. Tudo em uma zona de construção é inconveniente. Ele altera a direção em que dirigimos, testa a nossa paciência e enche o nosso carro de sujeira. Nada é divertido durante esse processo. A melhor maneira de tolerar essa invasão é manter o foco no maravilhoso resultado. A primeira coisa que acontece é que o sinal aparece. Atenção, você acaba de entrar em uma zona de construção. Os limites de velocidade são reduzidos e tudo fica mais lento e às vezes até para. Isso significa que as coisas não serão mais as mesmas. As antigas estão ficando para trás e outras estão tornando-se novas. Na reconstrução, o que é bom permanece e muitas vezes é melhorado. E aquilo que não é tão bom é removido. Quando a mudança ocorre em seu casamento, e irá acontecer, isso provavelmente significa que você e seu cônjuge têm mudado. Graças a Deus que todos nós mudamos. Seus interesses mudam, seu corpo muda, e como uma líder, talvez quem você esteja liderando tenha mudado. Atravessar a mudança em uma zona de construção requer foco, atenção e cuidado. É assim no casamento. Não esteja tão consumida e distraída ao ponto de não perceber que as coisas mudaram. Isso pode ser como enviar mensagens de texto enquanto dirige. A distração pode desviá-la para a pista errada e assim você perderá a saída que levará a seu destino, um casamento amoroso de longa duração. Então, vamos dar uma olhada no que creio que não pode ser menosprezado. Observe a velocidade. Você anda vivendo sua vida na via expressa? A placa diz devagar. O preço é sempre alto quando se dirige muito rápido na zona de sinais de perigo. 2 multas. Gerenciar a vida no mundo de hoje é um verdadeiro desafio. Com as vantagens e desvantagens da internet, é fácil se tornar muito programado, principalmente quando os líderes vivem juntos. A programação excessiva irá desligá-los se você não for cuidadosa. É fácil permitir que muito tempo a desvie da conexão significativa. Quando estou super programada e meu calendário me controla, em vez de eu controlá-lo, meu calendário então controla o Larry. Meus compromissos alteram as opções dele. O mesmo acontece com o calendário dele. Às vezes, seus novos compromissos mudarão as minhas opções. O resultado é sentir-se preso. Quero dar a minha atenção a Larry, passar tempo com minha família, netos e bisnetos, e quero ter tempo para me divertir com os amigos. Mas quando eu sobrecarrego a minha vida, o que também amo, com projetos, compromissos de palestras, prazo de publicação e coisas semelhantes, adivinha o que acontece? Você acertou. Eu fico cheia de ansiedade. E também tenho as exigências de tempo de Larry para lidar, seu calendário e agenda. Quando estou ansiosa, fico agressiva e mal educada. E ao contrário de mim, quando Larry é pressionado, ele se torna emocionalmente distante, ele se desliga. Conduzir a vida na via expressa por longos períodos de tempo pode distanciar e adoecer os relacionamentos saudáveis. Juntos vamos demonstrar 2 maneiras de lidar com a ansiedade. Eu fico mais ocupada e Larry tira sonecas. Nada disso é um tipo de desenvolvedor relacional, mas de divisor relacional. Alerta, sinal de perigo.
Lembro que certa vez experimentamos uma mudança dramática. Nós mudamos de pastores dirigentes de uma grande igreja, localizada em uma capital, para implantar uma igreja no centro de uma cidade economicamente falida. Mudamos-nos na cidade onde vivia nossa filha casada e netos. Eu estava palestrando mais do que nunca para complementar nossa renda. Larry e eu não estávamos conversando muito em virtude da situação a qual tínhamos nos prendido. Ambos estavam muito ocupados. Fizemos cortes severos em nosso estilo de vida para bancar a nova direção ministerial de Larry, por exemplo, vendendo nosso segundo carro. A igreja ficava a 5 quarteirões da nossa casa e racionalizamos nisso também, pois andar seria bom para nós. Foi muito bom para nós, mas de uma maneira muito diferente. Viver com apenas um carro pegou-nos de surpresa. O que pensávamos que seria uma dificuldade tornou-se uma bênção. Larry e eu tínhamos de conversar sobre as nossas programações, escolher uma ou outra, e tínhamos muito tempo no carro para conversar. Estamos ligados novamente. Ele me levava aos lugares e me buscava, e eu fazia o mesmo por ele. Muitas vezes digo brincando aos casais: se você sente que está distanciado do seu cônjuge e vocês não têm muitas coisas em comum, venda o seu segundo carro e dirija somente um por ano. Em seguida, veja como você se sente. O que achávamos que seria um sacrifício a curto prazo tornou-se um estilo de vida. Ainda temos apenas um carro. Nós gostamos desse jeito. É muito importante fazer pausas, desacelerar e viver com margens. Estas são um espaço de cada lado do papel em branco. Isto lhe dá espaço para ajustes, adições e subtrações. As margens a mantêm pontual e pacífica. Elas são como o acostamento na estrada, a pista de emergência na qual estacionamos ao lado. Não amontoe o seu tempo, tentando encaixar mais coisas, mas, em vez disso, avalie o que você pode eliminar. Há alguns anos, eu terminei o ano estressada internamente. Tudo do lado de fora da minha vida parecia ótimo. Sucesso em minhas realizações, amor no meu casamento e dinheiro suficiente para pagar as minhas contas. Perguntei ao Senhor: como posso viver minha vida de forma diferente? Quais ajustes posso fazer? Então, percebi que eu raramente parava de trabalhar. Passava horas por semanas em aviões e a primeira coisa que gostaria de fazer era sair do meu computador. Eu escrevi artigos, fiz listas e criei mais trabalho para todos que trabalhavam para mim. Acreditei que Deus falou para eu colocar o meu computador de lado enquanto estivesse no avião e ler, mas apenas aquilo de que não sabia nada a respeito. Isso significava que eu não poderia ler minha Bíblia enquanto estivesse no voo. Anteriormente, eu lia para estudar e preparar-me para minha próxima palestra, sermão ou discurso, ou do que você quiser chamar. Eu sou uma palestrante conhecida. Em suma, quando eu lia, eu ainda estava trabalhando. É muito importante fazer pausas, desacelerar e viver com margens. Eu estava em um buraco e buracos na estrada não permitem um trajeto seguro. Eu lembro que isso aconteceu durante a primeira corrida democrática competitiva entre o Barack Obama e Hillary Clinton. Assim, os primeiros livros que passei a ler foram sobre esses políticos. Isso me levou a uma jornada de mudança para o bem. Mais tarde, li a autobiografia de Alan Greenspan. Eu não sabia nada sobre economias. Eu li O Infiel, de Ayaan Hirsi Ali. Eu não sabia nada sobre a trágica vida de mulheres muçulmanas. Dezenas de livros mais tarde levaram-me a uma descoberta sobre mim que eu não conhecia e foi a melhor coisa que me aconteceu. Eu lia de 6 a 8 horas por semana em aviões e aprendi muito. O sinal de perigo me desacelerou, mudei meu ritmo e estou mais bem informada. Este é agora o meu compromisso ao longo da vida. E o meu estado interno de ansiedade nunca mais voltou àquele grau. Observe a mudança em seu falar. A melhor maneira de avaliar as alterações no seu relacionamento é ouvir suas conversas. Examine o conteúdo de suas conversas e a frequência delas. Você parou de falar? Você se sente impaciente quando seu cônjuge quer falar sobre coisas que não são importantes para você?
Vocês estão rindo juntos e compartilhando histórias? Você busca a sabedoria do outro quando toma decisões em sua área de responsabilidade? Tenho certeza de que você já notou casais jantando em restaurantes, que se sentam para uma refeição completa e nunca dizem uma palavra. Larry e eu tínhamos acabado de fazer o nosso pedido. Ele se desculpou por ter de terminar uma mensagem de texto antes de guardar seu celular e peguei uma caneta e papel para fazer a lista para o dia seguinte. Passou-se certo tempo e fomos tirados da nossa concentração pelo garçom entregando nossas bebidas. Ambos estávamos preocupados e nenhum de nós estava conversando. Então, notei o casal ao nosso lado, na mesa coberta de linho com guardanapo em seus colos. Ela estava lendo um livro no seu tablet e ele estava lendo o e-mail em seu iPhone, enquanto ambos estavam comendo seus pratos. Eu olhei para o outro lado da mesa, que estava Larry, e chamei sua atenção para este casal de cabelo branco. Comecei a falar com Larry um monte de besteiras. Eu ri, paquerei e fiz Larry rir. Aqui está o que eu disse. Os outros também estão olhando para nós e de hoje em diante vamos fingir que estamos conversando e divertindo-nos, mesmo que você não esteja aqui, no momento. Não nos tornaremos como um deles. Em seguida, percebemos que tínhamos mudado e não para melhor. Ele riu para mim e disse, conte-me, o que você quer que eu fale? E eu direi, tão típico do meu marido bem-humorado e não verbal. Mantenha-se interessante e aprenda sobre os interesses do seu cônjuge. Assim vocês terão assuntos em comum para conversar. Meu pai amava esportes e minha mãe a ler. Assim, ela lia a página de esportes do jornal todos os dias, enquanto o papai assistia aos jogos. Ele não sabia todas as estatísticas e nome dos jogadores, e minha mãe também. Ela amava esportes? Não necessariamente, mas ela aprendeu os interesses do meu pai e então eles tinham coisas em comum para conversar. Minha mãe era a chefe dos Correios, papai participava de todas as convenções de negócios e conseguiu relacionar-se com seus colegas no trabalho. Eles compartilhavam os interesses um do outro. À medida que cada um mudar e crescer, continuem aprendendo sobre o outro e sobre seus interesses recém-descobertos. Isso a manterá conversando. Observe a mudança em seu tom de voz. Frequentes explosões de raiva contra seu cônjuge não é como vocês se relacionavam antes de dizer aceito. Falar com ele em tons ásperos e com gritos não foi o que ganhou o carinho do seu esposo, nem manterá o seu afeto por você. Ouça a si mesma. Você mudou? Provérbios 15:1 diz, a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Esta será sempre uma emoção viável para expressar o descontentamento, e ela só se torna prejudicial quando for descontrolada e dirigida a outra pessoa. Por isso, pratiquem falar um ao outro em um tom suave de voz. Em nossa casa, eu não permitia que meus filhos gritassem de um cômodo para o outro, e eu não fazia o mesmo com eles, chamando-os para vir até mim. A regra era, se você quiser falar comigo, venha até onde eu estou. E a propósito, eu não sou surda, não há razão para levantar a voz. Mantenha-se interessante e aprenda sobre os interesses do seu cônjuge. Assim vocês terão assuntos em comum para conversar. Larry é um homem gentil por natureza. Eu nunca o ouvi levantar a voz com raiva. Ele fica louco, seu rosto fica vermelho, ele fala rispidamente, mas não em voz alta. Por outro lado, eu posso ficar apaixonada pelo que eu acredito. E quando quero expor uma questão, é fácil eu gritar. Nasci com um volume de voz alto. Mamãe dizia que eu chorava em voz alta. Quando eu era criança, ela dizia, lembre-se, sua voz tem presença. Esta era a forma proverbial e positiva dela dizer, não fale tão alto. Para manter nossas discussões acaloradas, domadas, Larry tem sido conhecido por dizer, não use esse tom de voz. Naquele momento, eu tinha uma escolha. Honrar seu pedido ou resistir a ele. Fiz a escolha certa e prestei atenção no sinal de perigo. Gerenciar esta zona de alerta agora lhe dará, mais tarde, o benefício de atravessar sua vida em uma estrada pavimentada novinha em folha. Lembre-se, você não pode dirigir nos dois lados da estrada.
Se você é responsável por sua pista, você não tem controle sobre as escolhas do seu cônjuge. Observe a mudança em suas prioridades. Quando todos e tudo têm prioridade sobre seu cônjuge, você está dirigindo na pista errada. Você pode dizer que valoriza o seu casamento e que seu cônjuge é importante para você. E então, o que eu quero dizer? Então, mostre-me seu calendário e talão de cheques. E direi se está dirigindo na pista correta. A forma como você gasta seu tempo e dinheiro revela seus verdadeiros valores. Se o calendário semanal não demonstra nenhum gasto com seu cônjuge, você não está mantendo um bom relacionamento e, com certeza, não está construindo uma grande relação. Não importa como vocês passam tempo juntos, vocês só precisam estar assim, apoiando um ao outro em ambos os interesses e responsabilidades. Em nossas vidas, não só vivemos juntos, mas trabalhamos juntos também. Viajamos juntos, ministramos, vamos às compras, lavamos o carro, limpamos o quintal. Eu cozinho e Larry limpa a bagunça que fiz. Em seguida, comemos juntos. Realmente gostamos um do outro. Vivemos priorizando o outro. Contudo, também gostamos dos nossos momentos a sós. Juntos, concordamos em dar espaço ao outro. Mas mesmo quando Larry está em outro país, ele é a minha prioridade. Eu fico ligada a ele, a orar por ele, comunicar-me com ele e planejar o seu regresso em casa. Quando Larry retorna, tudo muda. Cozinho o que ele gosta, fico em casa quando ele está. Estamos em uma eterna lua de mel porque fizemos do outro a nossa prioridade. Além disso, olhe o seu talão de cheques. Quanto dinheiro você gasta pessoalmente com seu esposo ou com os interesses próprios dele? Vocês estão comprando presentes um para o outro? Quando vocês comem em restaurantes, você vai para onde o seu cônjuge deseja ou insiste sempre nos lugares mais baratos para comer? Você come em restaurantes encantadores enquanto está a trabalho e só vai para os mais baratos em suas noites de namoro? Uma coisa é planejar cuidadosamente o orçamento. A outra coisa é ser miserável quando se trata de gastar com seu marido ou esposa. Olhe para sua casa. Você prioriza os gastos para modernizá-la e torná-la um lugar de conforto e prazer para o seu cônjuge? Talvez o marido precise de uma nova poltrona confortável e a esposa precise de uma mesa ao ar livre para as refeições aconchegantes do casal. Talvez você goste de golfe e seu cônjuge ame viajar. Planeje fazer ambos. Pergunte a si mesma: os nossos gastos estão desequilibrados? Estamos investindo em nosso relacionamento? Evite fazer coisas sozinha, apenas porque é mais barato pagar para um do que para dois. Compare o que você gasta com as atividades das crianças e o que você gasta em seu casamento. Seus filhos estarão com vocês apenas por uns 18, 20 anos e seu casamento é para toda uma vida. Priorize. Observe a mudança em seu comportamento respeitável. O respeito é um sentimento de profunda admiração por alguém ou algo e que é provocado pelas suas habilidades, qualidades ou realizações. É impossível viver em um relacionamento saudável e próspero em um ambiente de crítica, julgamento e negatividade. Muitas vezes podemos justificar o comportamento desrespeitoso com base no que alguém fez. Às vezes, as tensões comuns e mudanças na vida que nos acontecem fazem-nos reagir de forma imprópria. No entanto, não posso permitir que a má escolha da outra pessoa determine qual é o tipo de pessoa que quero ser. Eu estou falando sobre assumir a responsabilidade de lidar com segurança com o seu comportamento pessoal. O jeito louco segundo o qual os outros podem comportar-se às vezes ou como dirigem com raiva em suas zonas de construção não é responsabilidade sua. Mas como você se comporta, sua reação às atitudes do seu cônjuge, especialmente quando o comportamento dele é menos honroso que o seu, pode fazer toda a diferença do mundo no futuro do relacionamento. Pare de culpar o seu cônjuge pelas reações descontroladas que você tem por causa das escolhas insensíveis dele. Ninguém faz você fazer o que faz. Conduza-se de maneira digna de honra. Provavelmente as pessoas ao redor seguirão o exemplo. Em sua carta à igreja em Éfeso,
Paulo incentiva os maridos a amarem as esposas e estas a respeitarem-nos. O amor respeita e o respeito ama. Um não pode funcionar sem o outro. Aqui está a minha opinião de Efésios 5:33. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Você espera que, se uma pessoa reage a você em amor, o respeito a ela virá automaticamente. Mas nem sempre esse é o caso. Muitas vezes, um homem ou uma mulher se comportam de modo desrespeitoso em relação ao cônjuge por causa de sua dor interna e caos. Esse comportamento insensível não é baseado no da outra pessoa, mas é um resultado proveniente do próprio coração do outro. O respeito é uma atitude proveniente da posição em que você escolhe viver independentemente da outra pessoa. Ser respeitável é uma escolha que você faz quanto a si mesmo. Que tipo de pessoa você quer ser? O que denigre os outros destrói-os ou a pessoa que se posiciona para reagir com respeito, independentemente do que está vindo sobre você. Quando o versículo em Efésios diz e a mulher reverencia o marido, isso significa que é minha responsabilidade respeitar, independente se meu marido não está sendo respeitável. Esta é a escolha que eu fiz. Creio que as esposas foram especificamente ordenadas desta maneira, porque é tão fácil ser emocional e comportar-se de maneira a magoar os outros, principalmente os nossos maridos. Os egos dos homens são tão importantes para a masculinidade deles que Paulo aborda isso em sua admoestação. Ame a sua própria mulher como a si mesmo. Ser respeitável é uma escolha que você faz a si mesmo. Que tipo de pessoa você quer ser? Às vezes o dicionário define melhor. Na forma verbal, respeitar leva em consideração os sentimentos, os desejos, os direitos ou as tradições dos outros. Respeitar evita prejudicar ou interferir. Respeitar concorda em reconhecer e cumprir requisitos. Um dos atributos mais importantes em relacionamentos saudáveis é o respeito e a concordância em cumprir os requisitos de Deus. Os sinais de perigo de Larry e os meus são muito diferentes, mas igualmente importantes. Somos ambos atraídos por nossas vidas pessoal e profissional. Milhares de casais em aconselhamento pastoral dão a Larry uma avaliação precisa dos problemas comuns recorrentes no casamento. Se esses sinais de perigo forem ignorados, eles podem tornar-se colisões no casamento. Algumas delas são reparáveis, as outras não. Infelizmente, quanto mais uma pessoa vive em um relacionamento disfuncional, mais difícil se torna viver em um relacionamento saudável e amoroso. Abordei diretamente as possíveis coisas que acontecem quando líderes vivem juntos. Observe como você atravessa suas zonas de construção de mudanças. E como Larry e eu, você não só terá um casamento duradouro, mas você vai amar viver a vida a dois.